Muito bom dia, eu chamo-me Nelson Nadais, sou membro da Igreja de Canelas, como podem reparar, e coube-me a mim, no dia de hoje, neste sábado, passar a recapitular a lição, o batismo e as tentações. Mas antes disso, gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão em casa, que nos estão a acompanhar através da internet e que, por qualquer tipo de impossibilidade, não puderam estar aqui presente. A todos aqueles que também estão fora do país, queria dar um abraço de fraternidade e que Deus esteja convosco, como também peço que esteja comigo na passagem desta lição. Antes de mais, gostaria de iniciar a Escola Sabatina com uma oração. Pedi a todos em casa que pudessem fechar os vossos olhos e inclinar as cabeças, que eu vou iniciar uma oração. Querido Senhor, bom Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, pelo privilégio, Senhor, e pela responsabilidade que me dás de poder recapitular a lição, Senhor, neste dia de sábado, nesta manhã maravilhosa que Tu nos dás, neste Teu dia santo, a recapitular a lição, Senhor, com todos aqueles que nos veem pela internet. Senhor, quero-Te agradecer, Senhor, o facto de me teres convidado, Senhor, para este facto. Quero-Te agradecer também porque me dás o privilégio, Senhor, de Te representar. Eu não sou merecedor, mas Tu ainda assim confias em mim, Senhor. Capacitas-me para que assim eu possa fazer tudo aquilo de acordo com a Tua vontade. Quero-Te pedir, Senhor, uma bênção para todos aqueles que estão lá em casa, que possam estar com atenção, que possam, de certa forma, perceber tudo aquilo que eu vou explanar, Senhor, de acordo, acredito eu, com a Tua vontade e que nos dês a Tua paz e a Tua bênção, Senhor, neste Teu santo dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A lição desta semana deu-me alguns lamirés no que concerne a alguns pontos muito importantes. Logo à partida, o ponto mais importante aqui que eu retirei é, mais uma vez, o reforçar digamos assim, do grande conflito entre Jesus e Satanás. Mas desta vez há aqui uma terceira pessoa que é João Batista. É importante perceber que João Batista, em Lucas 3, 1 a 3, e já agora convidava a todos aí em casa que pudessem abrir as vossas Bíblias, Lucas 3, 1 a 3, eu gostaria só de salientar aqui dois pontos prévios. E então diz assim: no 15º ano no reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Eutereia e Traconites, e Lusitânias, tetrarca de Abilene. Também, e continua assim: sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Reparem que, para iniciar aqui dois pontos que, como eu vos disse, gostava de salientar. O primeiro é situar-nos nesta história, como estudamos na semana passada, quando aqui a Escola Sabatina, número 1, digamos assim, nos aborda a parte destas pessoas importantes, digamos assim, leva-nos a um ponto muito importante, que é o nós situar-nos em que parte da história nós estamos situados. E é lógico que nós, se nos situarmos nesta parte da história, vamos comprovar, mais uma vez, que efetivamente estas pessoas existiram. Pilatos, governador da Judeia, Herodes, Filipe e até mesmo Tibério César foram pessoas que estavam ligadas à história e que existiram mesmo. Logo a seguir fala-nos também da voz que se levantou do deserto através de João. O que é que isto nos leva? Leva-nos, primeiro, é que João existiu na mesma altura destas pessoas importantes. E o segundo ponto, que eu acho que é importante, realça-nos aqui que Deus podia perfeitamente ter designado, por exemplo, a Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes da altura, podia perfeitamente ter dito àquelas pessoas que eram as pessoas mais, entre aspas, capazes de desempenhar o papel que Deus queria, que era o preparar o caminho do Senhor, mas não. Ele fê-lo com uma pessoa humilde, fê-lo com uma pessoa que, porventura, se estivesse nos dias de hoje e se Deus lhe aparecesse e dissesse tu vais fazer isso, e ele dizia, Senhor, eu se calhar não sou capaz, não é? Mas não. O que é que normalmente
Deus faz. Deus não escolhe os capacitados, que é uma frase que eu gosto bastante, mas capacita os escolhidos. Portanto, então, João veio para preparar o caminho do Senhor. E então, em João 3, começa-nos a falar daquilo que João dizia, daquilo que João falava, e há aqui alguns versículos que me ressaltam, que diz que ele não procurava, de certa forma, adoçar as suas palavras para agradar a quem quer que fosse. Ele tinha um propósito, o seu propósito seria proclamar a vinda de Jesus, proclamar a mensagem, e era nesse propósito, desculpando o termo, doa a quem doer, e era essa a mensagem que ele dava. E a mensagem que ele dava, se nós começarmos a ver, fala-nos do arrependimento, que ele diz assim, no capítulo 3, no versículo 8. Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Aquilo que João, porventura, estaria a dizer, e aqui fala-nos também num versículo, se me derem, percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A principal mensagem que João pregava era o arrependimento. O arrependimento para quê, neste momento? Para que as pessoas tomassem conta e tomassem nota e que se concentrassem elas mesmas e que fizessem uma retrospectiva daquilo que estão na sua condição, e a sua condição seria uma condição miserável, porque ele aqui à frente fala que também chama víboras às pessoas que vão. Porquê? Porque essas pessoas não eram nada menos do que desgraçadas, pobres, cegas e nus. Portanto, então ele apelava ao batismo. O batismo aqui seria uma ocasião pública, como nós sabemos, uma ocasião pública para publicamente mostrar que há algo de mal dentro deles que tem que ser renovado. Como nós sabemos, o batismo prende-se com o mergulhar completamente nas águas e depois ressurgir. Aqui na Bíblia também nos fala de algumas coisas, de morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus. Isto é simbólico, é uma forma é um simbolismo de uma mudança, é um simbolismo exterior de uma mudança interior, se assim podemos dizer. Portanto, é importante. Isso levou-me também, de certa forma, a uma introspecção que é a seguinte: até que ponto áreas minhas continuam ainda mergulhadas, em que foram mergulhadas? Eu, quando fui batizado, com certeza que mergulhei e ressurgi. Quantas e quantas façanhas nossas estarão ainda mergulhadas que não tivemos coragem de ressurgir, que não tivemos coragem de abandonar? João sabia perfeitamente aquilo para o que estava e qual era a função dele. Será que nós também saberemos qual é a nossa principal função? Eu gostava só de ler aqui uma frase que diz: João apressou-se a acrescentar que estava somente a batizar com água, mas que aquele que vinha após si batizara com o Espírito Santo e com o fogo. Isto com o fogo porquê? Porque se nós repararmos, o fogo é aquilo que prova, e o que prova é as tentações que vêm a nós. Nós somos provados através da tentação, nós não podemos fugir às tentações. Mas isso já lá vamos mais à frente. Depois, fala-nos de que uma voz que soou que dizia: Tu és o meu filho amado. Reparem que em Lucas 2, 41 e 50, fala-nos sobre esse tema, mas o que eu gostava de salientar era Lucas 2, 48 e 49. E se nós vamos ler, Lucas 2, 48 a 49 diz: Quando o viram, maravilharam-se. A sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhe ele: Porque me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Esta situação aqui foi quando Jesus, pela Páscoa, foram todos para as festas da Páscoa, e a determinada altura, eu não vou dizer que Jesus se perdeu dos pais, eu vou dizer que os pais se perderam de Jesus.
Porque Jesus tinha completamente consciente no seu íntimo o propósito. Conforme João tem o propósito no seu íntimo de qual era a sua função aqui nesta terra, que seria batizar e também ser o precursor da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus. Aqui Jesus tem claramente uma reação que confirma a autoconsciência que ele tinha da sua condição, digamos assim. É importante perceber que ele responde assim: porque me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? José e Maria não compreenderam as implicações daquelas palavras que Jesus disse na altura. Fala-nos aqui que, sejamos justos, se os discípulos, como aqui nos fala na lição, na altura, que andaram com Jesus durante alguns anos, não tiveram a plena percepção de quem Jesus era, e podemos, como a lição nos fala segunda-feira, podemos também recorrer àquele episódio dos dois discípulos que iam a caminho de Emaús, que Jesus, entretanto, encontra-se com eles e pergunta, e eles, então o senhor não sabe? E então aqui a determinada altura eles dizem que referem-se a Jesus como sendo um profeta, um poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. É claro que Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o Salvador, Jesus se fez carne, encarnou, veio a esta terra, sacrificou-se por nós, sofreu as tentações, como vamos ver já à frente, mas nunca perdeu o norte, nunca perdeu o rumo. E, sobretudo, nunca perdeu a ligação com o Pai, que era essa ligação que lhe dava o rumo. Depois, quando o seu batismo, é lógico que o Espírito Santo, quando Jesus é batizado, o Espírito vem do alto e uma voz que confirma: este é o meu filho em quem me comprazo. Agora, há uma questão que eu coloco, que é a seguinte: será que Jesus necessitava de ser batizado? Será que Jesus tinha pecados? Será que Jesus precisava de nascer de novo? Não, obviamente que não. Agora, Jesus, conforme fez nessa situação e faz em todas as outras, veio a esta terra para nos confirmar, para nos comprovar que nós, efetivamente, podemos estar vulneráveis a todas as tentações. Mas uma coisa é certa: Ele deu-nos o exemplo que tudo é possível, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Há aqui 3 atos que confirmam que Jesus é o Filho de Deus. Na altura, há 3 fatores importantes que sobressaem a respeito do batismo de Jesus. Primeiro, a proclamação de João Batista. João Batista veio proclamar que Jesus era o Filho de Deus. Segunda, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo fator, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus a quando o batismo. E depois a proclamação da vinda do céu, a confirmação por parte de Deus que Jesus, o Filho de Deus, em quem me comprazo. Este é o meu filho em quem me comprazo. Portanto, temos aqui 3 fatores muito importantes: a proclamação de João Batista, a proclamação do Espírito Santo ao descer sobre Jesus e, sobretudo, a voz vinda do céu que diz: tu és o meu filho amado, este é o meu filho em quem me comprazo. Uma nota para nós: até que ponto esta admirável condescendência da sua parte deve ajudar-nos, da parte de Jesus, deve ajudar-nos a estarmos dispostos a sermos humildes sempre que a ocasião justifica. Esta humildade de Jesus prende-se com o facto de ele não ter pecado, ele ser perfeito, ter a consciência de quem é, e ainda mesmo assim fez questão, como estava previsto, de ser batizado por João Batista, uma pessoa super humilde, que o identificou assim que o viu. A identificação de João Batista quando viu Jesus, Ellen White diz-nos que o seu semblante resplandecia uma luz inexcedível, uma luz indescritível.
Então, a partir do momento em que em que o Espírito do Senhor desce do céu, está capacitado, Deus capacita-o para então ele ir, ele vai então ele é levado para o deserto e então a partir daí começa aquilo que eu creio que seja uma das partes principais na salvação desta terra. Nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou por nós, lógico. Nós sabemos que Jesus nasceu e desceu, encarnou a humanidade para nos salvar, mas há este fator aqui, estes 40 dias na história da terra, que são muito importantes, que foi as tentações de Jesus. Em Lucas 4, 1 e 2, fala-nos precisamente sobre isso. E diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Reparem que não foi Jesus que foi. Jesus foi levado pelo Espírito. Isso quer dizer que, muitas das vezes, nós podemos ser levados pelo Espírito por algum lado e a nossa própria vontade vai contra o Espírito. E diz, não é por aí que eu quero ir, é por aqui, e então aí eu vou na minha força e não na força do Espírito. Foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu: está escrito. Reparem da forma como Jesus respondeu e da forma como Satanás ataca. Satanás ataca desta forma: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. E Jesus responde sempre como: está escrito. Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Há aqui uma frase que diz perfeitamente aquilo que Satanás pretendia fazer com Jesus. Satanás assumiu o comando pessoal dos seus ataques contra Jesus. Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Aqui não havia meio termo. Ali foi o clique da salvação. Ali Jesus podia ter deitado tudo a perder, mas não, deitou tudo a ganhar. Satanás, desculpando o termo, apostou tudo naqueles atos. E reparem que ele não mandou ninguém por ele. Ele foi ele próprio. E diz assim, os resultados do conflito envolviam demasiado para ser confiado aos seus anjos coligados. Ele próprio deveria dirigir o conflito. Reparem que isto é muito importante. Ellen White até fala, de certa forma, aqui em algumas frases que eu gostaria de vos ler, que eu acho que são muito, muito importantes. E diz assim: a menos que a pessoa esteja totalmente firmada em Deus e conscienciosamente protegida, mantendo a mente na pesquisa das Escrituras e arraigada na fé, os jovens certamente serão enredados. Tudo o que têm de fazer é crer na palavra de Deus. Mas para crer temos que estudar. Da mesma forma que acreditam na palavra uns dos outros. A nossa única segurança é estarmos inteiramente convertidos e familiarizados com a verdade, tal como está revelada na palavra de Deus. Eu aqui faço um parênteses. Nós, para identificarmos e estarmos familiarizados com a palavra e com a verdade, temos que nos dedicarmos à verdade, à palavra. E depois, para concluir, diz: para que possamos ser capazes de explicar as razões da esperança que há em nós. Reparem que Satanás, muitas das vezes, ele começa aqui com a dúvida. E vão ver que durante a lição de terça, quarta-feira, terça e quarta, é quando Satanás ataca Jesus fortemente com as 3 tentações. É sempre com uma só tentação, a dúvida. Reparem que diz aqui: a nossa única segurança é estarmos inteiramente convertidos e familiarizados com a verdade, tal como está revelada na palavra de Deus, para que possamos ser capazes de explicar as razões da esperança que há em nós, com mansidão e temor, em todas as ocasiões. Reparem que aqui nos está a dizer é que nós, muitas das vezes, não somos capazes de fundamentar a nossa esperança. Quando nos dizem: então, mas tu acreditas nisto, naquilo ou naquilo outro, nós
parece que temos alguma dificuldade e muitas das vezes não temos, digamos assim, as gavetas do cérebro armazenadas de forma a ir buscar lá a informação quando necessitarmos. Se as gavetas estiverem vazias, não há informação possível para transpor. Portanto, façamos com que as nossas gavetas estejam cheias constantemente de informação, cheias do Espírito, para que possamos diariamente, sem qualquer tipo de complexo, sem qualquer tipo de falta de confiança, podermos abordar estas questões aos que estão lá fora. Quando Satanás ataca Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma este pão, esta pedra em pão. Reparem que Satanás sabia que Jesus é o Criador do universo. Se ele criou todas as coisas, será que tinha alguma dificuldade em transformar uma pedra em pão, ou um prédio numa pedra, ou um barco num pão? Absolutamente. A sua palavra, pela palavra fomos feitos. E assim se fez. Pela palavra ele faz. Portanto, Satanás tinha perfeitamente a noção, não era uma questão de pão, até porque poderia eventualmente ser, porque Jesus estaria com fome, já estava lá há 40 dias, e ao fim dos 40 dias foi tentado com, digamos assim, que ele encontrou no pão um engodo para tentar, através da dúvida, convencer ou dissuadir Jesus do seu propósito. Diz-nos assim: no entanto, Satanás sabia que Jesus é o Criador do universo. Para ele, que criar o universo a partir do nada, transformar uma pedra em pão, não era problema. O ponto crucial nesta tentação encontra-se no prefácio: se tu és o Filho de Deus. Reparem, está aqui a dúvida. Então, 40 dias antes, uma voz, João Batista I, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito do Senhor desce sobre ele, reconfirma, e depois vem uma voz do céu, do próprio Deus, a dizer: este é o meu filho em quem me comprazo. Há dúvidas. Satanás estava presente. Diz-nos aqui que, aqui na lição, Helena White fala-nos de que se as pessoas que estavam lá naquele momento, se os seus olhos se abrissem, veriam miríadas de anjos inclinados, reverentes naquele ato de amor por nós. Duvidar da palavra de Deus é o primeiro passo na cedência da tentação. Nós sabemos que, reparem, acham que foi por acaso que Satanás escolheu a tentação da dúvida, o pecado da dúvida. Que foi por acaso que Satanás escolheu esse pecado, essa tentação. Não. A dúvida é a tentação das tentações mais fortes. A partir do momento em que nós temos dúvidas, continuamos e começamos. Começamos e continuamos. Enquanto existir dúvida, primeiro, existe a dúvida, continuamos a duvidar. E duvidando, vem tudo à mente. Mas tudo de mau. Porque reparem, se aqui diz que duvidar da palavra de Deus é o primeiro passo na cedência à tentação, Satanás pôs em causa no céu a autoridade de Jesus. Já lá no céu fez isso. O mesmo faz ele também aqui, ainda que de uma maneira muito mais subtil do que ele experimentou fazer no céu. Reparem, não se esqueçam de uma situação que foi como é que ele tentou Adão e Eva. Foi precisamente com a dúvida. Mas foi isso que Deus disse. Então surgiu a dúvida. Só claro, Adão e Eva não estariam tão capacitados espiritualmente, falemos assim, para confrontar Satanás. Depois vem o se me adorares. Se me adorares, e então em Lucas 4, 5, 8, diz o seguinte: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu, mais uma vez: está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu aqui pensei numa coisa. Se
Jesus em Gênesis, e como aqui diz também na lição, Satanás sabia que Jesus era o Criador do universo. Satanás sabia que era o Criador do universo. Eu estou tentado a dizer que Satanás fez um atentado à inteligência do Senhor. Porque reparem, não chegava só ele dizer, tentá-lo, e dizer que se me adorares, dar-te-ei todas estas coisas. Mas tudo é de Deus. Logo à partida, tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, tudo é de Jesus, Ele vai dar alguma coisa. Não, eu estava tentado a dizer que este foi o pecado, a tentação menos difícil de Jesus a perceber. Porquê? Porque seria, mais uma vez colocou a dúvida, não é? Se me adorares, levou ao Santo Monte, iludiu, só que Jesus tratou com absoluto desprezo, vai-te, Satanás, vai-te. E até porque, se calhar, tanto no pão como no ter e no ser, Jesus era a fonte da humildade. Se Jesus sendo a fonte da humildade, de certeza não era isso que o ia mover, o ter ou ser o rei. Jesus era o rei do universo, não ia ser o rei, não ia deitar tudo a perder só pelo facto de ser o rei deste pequeno planeta, nestas pequenas terras. Portanto, logo aqui acredito eu que Jesus deve ter sido a tentação menos difícil, se assim se pode dizer, humanamente falando, que Jesus teve relativamente a isso. Decidir em absoluto seguir a Deus, em fé e obediência, é a resposta suprema a dar às mentiras e artimanhas de Satanás. Reparem que, e agora para nós, qualquer um de nós pode enfrentar tentações para fazer cedências na fé mesmo, nas pequenas coisas. Nós podemos enfrentar tentações, nós podemos ceder a determinado tipo de coisas, ou no nosso trabalho. Olha, fica um bocadinho até mais tarde porque nós precisamos de acabar este trabalho. Olha, anda comigo ali, àquele sítio, e nós, porque não estamos muito bem cimentados na palavra do Senhor, porque não estamos muito bem firmados na palavra do Senhor, tendemos a duvidar, tendemos a dizer, se calhar, Deus não se importa, ou então, se calhar não é assim tão mau, é dúvida. Se nós estivermos firmes, a dúvida não existirá. Logo, vamos ter a plena certeza que aquilo não se faz. Ok? Na lição de quarta-feira também, sobre este tema, Ellen White diz-nos aqui algumas coisas muito interessantes que gostaria de ler para vocês. Antes disso, vou ver só um bocadinho de água. E diz assim: Satanás exultou quando Jesus depôs o seu poder e glória e deixou o céu. E ele ficou muito, muito contente quando Jesus tomou a decisão de abandonar a sua forma divina, digamos assim, e encarnar a forma humana. Achou que o Filho de Deus foi então colocado sobre o seu poder. A tentação fora tão vitoriosa com o santo par no Éden, com Adão e Eva, portanto, aquela situação em si, o facto de Satanás ter duvidado e ter dado com tanta facilidade, digamos assim, a volta à cabeça do santo par no Éden, Adão e Eva, deu-lhe esperanças. Que ele esperou, através do seu poder e engano satânicos, derrotar o próprio Filho de Deus, salvando assim a sua própria vida e reino. Se ele pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade do Pai, o seu objetivo estaria ganho. Reparem que só a dúvida é que o podia afastar da vontade do Senhor, de Deus. Reparem que ele não diz que outra coisa qualquer. Não, ele diz que se Satanás pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade do Pai, esse era o seu objetivo. E o objetivo estaria ganho. Reparem como é que ele é subtil, ele é muito subtil. Ele não vai nas grandes coisas, ele vai ao pormenor. E é no pormenor que se definem as coisas. Depois tem aqui a lição de quinta-feira que nos fala de Cristo como o vencedor. Pois bem, um fator importante que emerge do estudo das tentações é que Jesus Cristo é uma pessoa real. Jesus é real. Jesus não é uma pessoa
invisível. Não, Jesus é de carne e osso. Foi tentado, tal como nós somos, porém sem pecar, como diz em Hebreus 4,15. E até podemos ler Hebreus 4,15, que diz assim: Pois nós temos um sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Reparem que Jesus tem... Nós temos um grande exemplo em Jesus, que é o facto de Ele ser carne. Reparem que aqui tudo isto, toda a lição é rica quando nos fala naquelas pessoas importantes a esta altura, quando nos fala de João, quando nos fala da envolvência daquele tempo, 27, era depois de Cristo, fala-nos precisamente para comprovar a humanidade de Jesus. Isto dá-nos algumas regalias e algumas vantagens espirituais, se assim se pode dizer, no que concerne a seguirmos o seu exemplo. Portanto, em Lucas 4, 9 a 13, eu vou se calhar também ler, era importante, Lucas 4, versículo 9 até 13. E diz assim: O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse, mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Reparem que aqui é importante um pormenor, que é o pormenor de o facto de Satanás, até aqui, Satanás usou artimanhas, de certa forma, engendradas por ele. E o que é que Jesus fez? Através da palavra, respondeu sempre a Satanás. Pois ele agora aqui, como é astuto, como é inteligente, usou da mesma ferramenta, como está escrito, e diz assim, no versículo 10, pois está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti e que te guardem e que te sustentem nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Repare que Satanás disse, se Deus é na verdade o teu Pai e se a tua missão é verdadeiramente por ordem sua, lança-te deste pináculo e confirma tudo de uma vez por todas. Certamente, se tudo aquilo for verdade, Deus não permitirá que sejas molestado. Vejam como é que é aqui a astúcia desta personagem. E então que Satanás cita as Escrituras, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Só que há aqui uma coisa que eu gostava de vos ler, porque dito por mim, se calhar é capaz de não ter a mesma força. Que diz assim, na verdade, Deus promete a proteção dos seus anjos. Okay? Deus promete a proteção dos anjos. No entanto, mas unicamente no contexto de cumprimento da sua vontade. Não é por capricho nosso. Não é quando Daniel caiu na cova dos leões, ele não caiu por vontade própria, não. Ele foi para a cova dos leões porque o puseram lá. E então aí Deus atuou. Jesus respondeu, exatamente, aqui fala-nos também do caso de Daniel. Diz assim, na verdade Deus promete a proteção dos seus anjos, mas unicamente no contexto do cumprimento da sua vontade. Como foi o caso de Daniel e dos seus companheiros. Jesus respondeu decididamente a Satanás, usando novamente as Escrituras, ao declarar que não nos cabe a nós pôr Deus à prova. Portanto, isto não nos cabe a nós pôr Deus à prova. Se porventura as circunstâncias acontecerem e nós formos postos à prova, então aí sim Deus atuará em nosso favor. No entanto, se formos nós a colocar-nos nessas posições menos agradáveis, é muito provável que Deus não atue.
E depois diz, o nosso dever é colocar-nos de acordo com a sua vontade e deixar que Ele faça o resto. Há aqui 4 ensinos na parte final de quinta-feira que eu gostava de enumerá-los, que diz, primeiro, ninguém está livre da tentação. Todos nós estamos, e quase em forma de conclusão, vamos, de certa forma, abordar aqui estes 4 temas. Ninguém está livre da tentação. Todos nós estamos sujeitos à tentação. O segundo ponto diz, quando Deus consente que a tentação chegue até nós, Ele provê também a graça para resistirmos e a força para vencermos. Reparem que se a tentação vem até nós, Deus, aqui diz, Ele provê. Portanto, à medida que nós vamos necessitando, Deus vai prover, em cada situação vai prover também a graça para resistirmos. Depois, no ponto 3, diz, as tentações não surgem sempre da mesma maneira. E nem da mesma maneira. Cada pessoa enfrenta vários obstáculos. Cada pessoa tem, no seu dia-a-dia, situações diferentes. Logo, as tentações não vêm da mesma forma, não vêm empacotadas em caixas de 10 por 10, com um laço verde para toda a gente. Não. Há tentações que vêm em presentes, há tentações que vêm em bebida, há tentações que vêm em forma LED, há tentações que vêm em forma LCD, há tentações que vêm de muitas e de diversas formas. No entanto, Deus, aqui no 4º ponto, dá-nos uma garantia que é, ninguém é tentado para lá da sua capacidade de resistir à tentação. Portanto, se ninguém é tentado para lá da capacidade de resistir à tentação, nós só temos que ter uma certeza. É que, primeiro, apesar das tentações nos surgirem, Deus não nos abandona. Apesar das tentações aparecerem em variediças formas, Deus não nos abandona. Depois, isto tudo prova o seguinte, se Cristo, como vencedor, proveu as várias saídas, digamos assim, para a nossa fuga da tentação, primeiro, nós temos que estar cientes de que a tentação só é possível combater a tentação estando-se firme na palavra de Deus. Depois, temos que ter a plena certeza de que, estando firme na palavra de Deus, temos que confiar no Senhor como se fosse um dos nossos. Aliás, aqui 2 frases que eu gostaria de terminar, que diz assim, perdemos tudo que ganhamos se resistirmos hoje e cedermos amanhã. Portanto, não adianta ganharmos hoje se amanhã vamos perder. Eu vou repetir a frase, que acho que é muito importante. Perdemos tudo o que ganhamos se resistirmos hoje e cedermos amanhã. Queria, de uma forma de conclusão, despedir-me de todos aqueles que estão lá em casa. Espero que a minha mensagem, de certa forma, simples, e eu acredito que se estivéssemos fisicamente perto uns dos outros, eu teria muito gosto em ouvir as vossas opiniões, teria muito gosto em partilhar convosco alguns testemunhos, algumas palavras, mas, sobretudo, é importante percebermos uma coisa. Como aqui diz na parte do sumário, temos uma preparação para uma missão que Deus nos confiou. É fundamental estarmos preparados para esta missão. Esta preparação envolve estar ligado ao corpo de Cristo, a sua Igreja, por meio do batismo e estar pronto a enfrentar cada batalha que surge ao longo do caminho. Queria agradecer a todos aqueles que me ouviram, queria dar-vos um abraço fraternal e, acima de tudo, se algum de vocês que me estão a ver um dia que venham aqui à Igreja de Canelas, identifiquem-se, terei muito gosto em vos dar um abraço e espero que as minhas palavras possam ter sido semente ou vos possam ter dado uma perspectiva diferente de alguns dos temas abordados na lição. A todos, continuação de um bom sábado e
Fiquem com Deus. A paz do Senhor.